Olá, gente, tudo bem? Então, agora nós vamos para a nossa segunda aula de equações do segundo grau. Na primeira aula, eu falei para vocês dos coeficientes que nós precisamos saber identificar, que são A, B e C, e também identificar quais equações são completas e quais são incompletas. Feito isso, agora a gente vai aprender a resolver as equações incompletas. Então vamos lá. Incompleta a gente tem dois tipos. A gente tem faltando o B, né? Que o B é igual a zero, e tem faltando o C, que o C é igual a zero. Então vamos lá. Eu separei aqui. Primeiro caso, equações da forma ax ao quadrado mais c igual a zero, ou seja, essa equação tem o b igual a zero. O método para determinar a solução dessas equações consiste em isolar o x. Lembra o que é isolar o x? É como se a gente fosse resolver uma equação do primeiro grau. O que eu faço? Letra para um lado, número para o outro. Ó, aqui eu fiz isso. Eu tenho ax ao quadrado mais c igual a zero. Então, o que eu fiz? O c não é o termo independente, aquele número que está sozinho. Eu peguei ele para cá e joguei para o meu segundo membro. Lembrando que toda vez que eu jogo para o segundo membro, eu troco o sinal. Então, se aqui ele é positivo, ele vem para cá negativo. Então, vamos lá, vamos aos exemplos. E eu vou acompanhando por aqui. X ao quadrado menos 25 igual a zero. Então, aqui eu tenho ax ao quadrado mais c igual a zero. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse c e jogar para lá. Então, eu vou repetir x ao quadrado igual menos 25, indo para lá, troco o sinal. Vai 25 positivo. E agora, o que eu faço? Se eu tivesse aqui, deixa eu esperar focar. Pronto. Se eu tivesse algum número aqui no meu coeficiente A diferente de 1, eu passaria ele para cá dividindo, que nem eu fiz aqui em cima. Ó. Peguei o A e ele veio para baixo dividindo. Mas como o meu A aqui é 1, porque quando eu não tenho nada na frente do x é como se eu tivesse 1, eu não preciso fazer essa etapa. Eu pulo direto para essa etapa aqui, ó. Tirar o quadrado desse x, ó. Aqui eu tenho o quadrado, aqui eu não tenho. Por quê? Quando eu tiro ele em forma de quadrado, ele passa para lá em forma de raiz quadrada. Então, olha como vai ficar. X é igual. Mas toda vez que eu extraio uma raiz quadrada, eu tenho duas possibilidades, a positiva e a negativa. Então, gente, eu sempre vou ter que pôr antes da raiz quadrada esse mais ou menos. Então, x é mais ou menos a raiz quadrada de 25. E quanto é a raiz quadrada de 25? Então, eu vou repetir, x igual a mais ou menos. A raiz quadrada de 25, a gente tem que pensar o seguinte, qual número que multiplica por ele mesmo, que dá 25? É o 5, correto? 5 vezes 5, 25. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Cheguei aqui e acabei. Essas são as soluções da minha equação. Como que eu vou dar essa solução? Desculpa aqui. Solução vai ser igual, abre chaves, eu vou escrever primeiro a solução negativa, que é menos 5, e depois eu vou escrever a solução positiva, que é 5. Acabei. Só isso. Vamos no exemplo 2, para fixar bem. 2x ao quadrado menos 18 igual a zero. É aquilo, eu preciso isolar o x. Então, ó, eu repito 2x ao quadrado, esse menos 18 vai para lá trocando o sinal. 18 positivo, correto? Aí agora aqui, ó, repara, eu tenho o coeficiente A, que vale quanto? Vale 2. Então, eu preciso primeiro jogar esse 2 para lá e ele vai dividindo. Então, eu vou ter que x ao quadrado é igual a 18 dividido por 2. Então, o que eu faço agora? Resolvo essa divisão. 18 dividido por 2? Sim. Quanto dá? 9. Então, x ao quadrado é igual a 9. Cheguei aqui, eu estou no mesmo passo que eu comecei essa primeira. O que eu tenho que fazer? Extrair a raiz quadrada desse número. Só que para eu tirar esse 2, eu jogo ele para lá em forma de raiz e na frente da raiz entra mais ou menos. Então, mais ou menos, raiz de 9. Ó, vocês estão vendo, o 2 no expoente vira raiz quadrada, ok? E quanto é a raiz quadrada de 9? Lembra do que eu falei? Qual número que multiplica por ele mesmo que dá 9?
3. Então, raiz de 9 é 3. Cheguei aqui e acabei. Vou dar minha solução. X é menos 3 ou x é 3 positivo. Um detalhe muito importante que eu quero frisar para vocês é que é o seguinte, toda equação do segundo grau, ela tem que ter duas raízes, ou seja, duas respostas, ok? Sempre. Vamos para cá, mesma coisa, ó, letra para um lado, número para o outro, isolando x. 7x ao quadrado, menos 14 vai para lá, 14. O 7 faz o quê? Passo ele para lá dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 14 dividido por 7. E aí, x ao quadrado é igual a 2. Cheguei aqui, eu vou fazer o quê? Tirar esse 2 daqui e jogar ele para lá em forma de raiz. Lembrando que na frente da raiz eu tenho duas opções, que é o mais ou menos. Então, x é igual a raiz, mais ou menos a raiz de 2. Aí você pensa, qual número que multiplicado por ele mesmo vai dar 2? Tem? Não, não tem. Então, se não tem, o que eu faço, Gisele? Nada, para aqui. Solução. A sua solução vai ser menos a raiz de 2 e a raiz de 2 positiva. Tranquilo? Um quarto e último exemplo. X ao quadrado mais 36 igual a zero. Aquela mesma história, letra para um lado e número para o outro. Então, x ao quadrado vai ser igual. Esse 36 positivo vai para lá como menos 36. Aí, aquela mesma história. Para eu tirar esse 2 daqui, eu jogo ele para lá em forma de raiz quadrada. E na frente da raiz quadrada, tem que lembrar que eu tenho duas opções, mais ou menos. Então, essa é a raiz quadrada de menos 36. Só que lá no início do ano, eu não lembro se eu falei com vocês, mas eu acho que eu falei sim, sobre números negativos, positivos, e teve a aula de números reais. Então aqui, gente, não existe raiz quadrada de número negativo. Ó, aqui era 25 positivo, aqui era 9 positivo, aqui era 2 positivo, aqui eu tenho menos 36. Então não existe raiz. E agora, Gisele, o que eu faço? Simples, acabou. Qual a minha solução? Não existe raiz de número negativo em R. R é o que? Conjunto dos números reais. Ou seja, a minha solução vai ser o conjunto vazio, que é representado por esse zero cortado. Gente, então tá aqui esse primeiro vídeo sobre esse primeiro caso. Para não ficar muito longo, eu vou fazer um outro vídeo sobre o segundo caso. Qualquer dúvida, me chama na plataforma.